Imagine ver centenas de bolas de fogo misteriosas subindo das profundezas de um rio, iluminando o céu noturno com um espetáculo surreal. Parece ficção científica, não é? Mas isso acontece todos os anos no Sudeste Asiático, deixando cientistas perplexos e moradores locais maravilhados. Bem-vindos à estranha história das bolas de fogo de Naga. Nosso cenário é o rio Mekong, na fronteira entre Tailândia e Laos. Há séculos, durante o festival budista de Wan Ok Pansa, que marca o fim da estação chuvosa, um fenômeno extraordinário ocorre. Bolas de fogo vermelhas, do tamanho de ovos, emergem silenciosamente das águas do rio, subindo rapidamente até 150 metros no ar, antes de desaparecerem. Mas o que são essas misteriosas bolas de fogo? As lendas locais contam uma história fascinante. Segundo a mitologia budista, Naga é uma serpente semidivina que vive no fundo do rio Mekong. As bolas de fogo seriam fogos de artifício lançados por Naga para celebrar o retorno de Buda à Terra, após pregar no paraíso durante 3 meses. A crença é tão forte que os moradores locais realizam festivais anuais para comemorar o evento. Milhares de pessoas se reúnem às margens do rio, esperando ansiosamente pelo espetáculo. O ar fica carregado de expectativa enquanto o sol se põe e a escuridão toma conta. Então, como se respondendo a um chamado silencioso, as primeiras bolas de fogo começam a surgir. Uma a uma, elas emergem das águas escuras, subindo em direção ao céu estrelado. O espetáculo dura horas, com centenas de bolas de fogo aparecendo em intervalos irregulares. Os espectadores ficam maravilhados, muitos acreditando estar testemunhando um milagre. Mas nem todos estão convencidos da explicação mitológica. Cientistas e céticos têm proposto várias teorias para explicar o fenômeno. Uma das mais populares sugere que as bolas de fogo são, na verdade, bolhas de gás metano, produzidas pela decomposição de matéria orgânica no leito do rio. Segundo essa teoria, o gás se acumula ao longo do ano e é liberado quando as condições são adequadas. O metano, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, se inflama espontaneamente, criando as bolas de fogo que vemos subindo no céu. Outra teoria propõe que o fenômeno é causado por reações químicas entre os diferentes elementos presentes na água do rio. A combinação de minerais, gases e outros compostos poderia criar as condições necessárias para a formação e ignição das bolas de fogo. Há ainda aqueles que sugerem que as bolas de fogo são, na verdade, um tipo de plasma, similar aos raios globulares. Esta teoria argumenta que condições atmosféricas específicas durante o festival criam as circunstâncias ideais para a formação desses plasmas naturais. No entanto, nenhuma dessas teorias foi comprovada conclusivamente. O fenômeno continua a desafiar explicações científicas, alimentando o mistério e a fascinação que o cercam. Um aspecto intrigante das bolas de fogo de Naga é sua previsibilidade. Elas aparecem consistentemente durante o festival de Wan Ok Pansa, que ocorre no final da estação chuvosa, geralmente em outubro. Esta regularidade levanta questões sobre o que exatamente desencadeia o fenômeno neste período específico. O Dr. Manus Kanoksilp, um físico tailandês que estudou o fenômeno, comentou: "É um mistério fascinante. Temos teorias, mas nenhuma explicação definitiva. O que torna as bolas de fogo de Naga tão intrigantes é sua consistência e a escala em que ocorrem. Independentemente da explicação, o impacto cultural das bolas de fogo de Naga é inegável. O fenômeno se tornou uma importante atração turística para a região, atraindo visitantes de todo o mundo. Hotéis e restaurantes às margens do rio ficam lotados durante o festival, movimentando a economia local. Mais do que isso, as bolas de fogo de Naga se tornaram um símbolo de identidade cultural para as comunidades ao longo do rio Mekong.
O fenômeno reforça as tradições locais e fortalece o sentimento de conexão com o rio e suas lendas. Curiosamente, relatos de fenômenos similares existem em outras partes do mundo. Na Itália, por exemplo, há relatos das luzes de Resdalem, um fenômeno luminoso inexplicado que ocorre no Vale de Resdalem. No Brasil, temos o famoso fenômeno das luzes de Marfa, no Texas. Estes casos levantam a possibilidade de que as bolas de fogo de Naga possam ser parte de um fenômeno natural mais amplo, ainda não compreendido pela ciência. À medida que a ciência avança, novas ferramentas e métodos de pesquisa podem eventualmente desvendar o mistério das bolas de fogo de Naga. Câmeras de alta velocidade, análises espectroscópicas e estudos geológicos detalhados estão entre as técnicas que os cientistas esperam usar para obter mais informações sobre o fenômeno. No entanto, para muitos, a beleza das bolas de fogo de Naga reside justamente em seu mistério. O fenômeno nos lembra que, mesmo em nossa era de avanços tecnológicos e conhecimento científico, ainda existem maravilhas no mundo que desafiam nossa compreensão. As bolas de fogo de Naga nos convidam a contemplar os limites do nosso conhecimento e a apreciar o inexplicável. Elas são um lembrete vívido de que o mundo natural ainda tem segredos a revelar e que a fronteira entre o místico e o científico pode ser mais tênue do que imaginamos. Enquanto cientistas continuam a buscar explicações, as comunidades ao longo do rio Mekong mantêm suas tradições vivas. Para eles, as bolas de fogo de Naga são mais do que um fenômeno natural. São um elo com seu passado, uma afirmação de sua identidade cultural e uma fonte de admiração constante. À medida que o sol se põe sobre o rio Mekong e as primeiras bolas de fogo começam a surgir, somos lembrados da magia que ainda existe em nosso mundo. Seja a obra de Naga um fenômeno natural ainda não compreendido ou algo completamente diferente, as bolas de fogo de Naga continuam a cativar e intrigar, um mistério luminoso que desafia o tempo e a ciência. E assim, enquanto as bolas de fogo sobem silenciosamente para o céu noturno, nos perguntamos: que outros mistérios o mundo ainda guarda? Que maravilhas ainda estão por ser descobertas? As bolas de fogo de Naga nos lembram que, às vezes, as perguntas são tão valiosas quanto as respostas, e que o desconhecido pode ser uma fonte infinita de admiração e inspiração.